vídeo. Pode começar. Olá! Estamos aqui hoje com o Rodrigo Exman, além de um executivo da área jurídica, um grande amigo, um ex-colega profissional, uma pessoa com experiência bastante diversificada em posições executivas, em multinacionais, mas é também conhecido como o pai da Liz, do Luke, o marido da Cibele e um grande amigo. Um enorme prazer estar aqui com você hoje, Rô. Su, o prazer é todo meu, obrigado. Que gostoso, né? A gente estava contando ainda há pouco, a gente se conheceu no trabalho, logo no começo passamos por algumas crises, né, que a empresa estava vivendo, e virou uma amizade tão gostosa, com tantas conquistas. E hoje, que felicidade estar aqui com você para bater um papo sobre esse tema que é tão importante e que a gente carrega no coração, né? Verdade. A gente esteve recentemente numa aula também sobre gestão de conflitos e aqui estamos falando também de liderança inclusiva, de cultura inclusiva, de diversidade. E eu acho que a nossa convivência fala muito sobre essa diversidade, as experiências que nós tivemos, as pessoas com quem trabalhamos e as situações em que nos envolvemos trouxe muito de diferentes perspectivas. E acho que isso, que para quem conhece você, sabe o quanto isso faz parte do seu DNA. Essa abertura a diferentes perspectivas, sua experiência diversificada em outros países. Inclusive, você se tornou agora um embaixador da liderança feminina e também da discriminação racial, lutando aí contra a discriminação. Então, é um prazer estar aqui com você para poder te ouvir e saber um pouquinho como você pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, que têm dúvidas, que não sabem como começar, ou que já estão nessa jornada, ou que sabem muita coisa, e como nós estamos preparados também com os dispositivos legais para conseguir assegurar direitos iguais para todas as pessoas. E é um pouco disso que a gente vai tratar aqui na nossa conversa hoje. E aí eu já começo te perguntando, o que fez você se tocar com a causa da liderança feminina, quando você diz que, na sua história, você teve um estalo durante a licença maternidade e durante esse processo de carreira da sua esposa, que fez você se tornar um embaixador. O que aconteceu? Afinal, você é um ativista, um aliado, o embaixador faz o quê? O que você tem feito de concreto em relação a esse tema? Legal, obrigado pela pergunta, Su. A história começa antes até da minha esposa, né? Começa com a minha mãe. Minha mãe sempre estudou, sempre trabalhou. Ela estava na faculdade trabalhando quando estava grávida, grávida de mim, né? Não sei como fala isso. E eu cresci, então, num ambiente em que mulheres trabalhavam. E sempre achei isso normal. E aí chegou a minha vez de trabalhar. Minha primeira chefe era mulher, minha segunda chefe era mulher, minha terceira chefe era mulher. E uma história que se segue até hoje, na verdade. Então, eu sempre vivi num ambiente onde as mulheres trabalhavam, ao meu ver, eram muito bem-sucedidas. Então, mesmo que eu lesse, mesmo que eu visse matérias e que eu ouvisse histórias sobre as questões de gênero, sobre as dificuldades que as mulheres sofriam no ambiente de trabalho, inclusive diferença de salários, aquilo parecia não fazer sentido para mim. Parecia que aquilo não pertencia ao meu ambiente. E aí, então, eu e minha esposa, a gente já estava junto há um tempo, tivemos a felicidade, né, dela engravidar, da Liz, nos conhecemos no trabalho também, eu e a Si, e a Si sempre foi super, assim, focada no trabalho, trabalhando muito. Então, quando ela estava de 6 meses, ela falou, eu vou procurar uma escolinha, porque quando a Liz tiver 3 meses, eu vou voltar a trabalhar. Eu falei, acho meio cedo para ver a escolinha, mas, né, vamos. E fomos. Enfim, chegaram os 3 meses e a hora dela voltar para o trabalho, ela falou, eu não vou voltar, de jeito nenhum. Eu preciso ter mais tempo e flexibilidade para ficar com a Liz. E aí ela decidiu empreender, ela era da área de RH também nessa época, abriu a própria consultoria dela. Mas qual foi o estalo? Quando você me pergunta qual foi o estalo, foi exatamente esse momento, Su. Porque eu trabalhava e nem por um segundo eu pensei em deixar o meu trabalho por conta da Liz. Então, foi a primeira vez que eu tive uma experiência minha, real, em que aquilo que eu lia e ouvia falar se materializou, né? As histórias que eu ouvia sobre as mulheres não retornarem ao ambiente de trabalho, o impacto que tem a licença maternidade. E naquele momento eu falei, eu conheço a Si, eu sei que o trabalho para ela é importante, que ela adora.
se ela teve essa mudança, tem alguma coisa aí que eu não estou enxergando e que eu preciso enxergar. Então, nesse momento, o estalo foi de me abrir para aprender, para ouvir e para ter um olhar mais amplo de realidades que eram diferentes daquela que me parecia ser a realidade que retratava o todo. Legal. E te ouvindo aqui, vendo esse estalo e essa vivência, eu fico pensando como é que, então, como chefe, você consegue também manter essa perspectiva, porque existe uma realidade concreta de quando uma mulher está no ambiente organizacional, que é o fato dela se ausentar por algum tempo, é o fato de alguém na empresa precisar cobrir o trabalho dela e o impacto que isso traz também para um líder. Então, como tem sido para você se colocar do outro lado também, já que você teve essa perspectiva pessoal, essa vivência pessoal, mas, ao mesmo tempo, saber que você tem que cobrir uma situação, tem que encontrar uma solução e também conseguir estimular e a dar apoio para as mulheres que trabalham na sua equipe ou próximas a você? Fantástico. Eu acho que a melhor forma é o exemplo mesmo. E te conto um exemplo que eu tive muito antes de virar pai. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e o Sandro, até ele fez um post esses dias no LinkedIn, eu falei, talvez você não saiba, mas você impactou minha vida muito. E foi uma pessoa que ele contratou que estava no processo seletivo grávida de 6, 7 meses e ele contratou essa pessoa e eu lembro da conversa, ele falou, a gente não contrata para o curto prazo de tempo, a gente contrata para durar muito tempo. Então, não faz a menor diferença a questão de licença maternidade e ela é a melhor candidata para essa posição. E isso eu era novo ainda, né? Então, aquilo para mim foi muito forte, me marcou. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu passei a ser mais atencioso e a replicar. Tanto exemplo quanto esses, quanto a ser mais empático e entender, por exemplo, o que significa uma gravidez, a mudança dos hormônios, o que isso causa, quais são os tempos que são necessários. Depois, quando nasce o bebê, né, tem gente que faz aquelas brincadeiras super sem graça, que é, aproveita as férias, né, para a mãe que está saindo de licença. Se você já ficou com um bebê o dia inteiro, sabe que é bem longe de férias. Então, acho que tem uma parte de entender, perguntar, porque também cada pessoa é única, né, e passa por realidades distintas. Então, ter essa curiosidade e abertura para entender o que é aquela pessoa, seja o homem ou a mulher, estão passando por aquele momento, como acolher aquilo, se é possível, e como apoiar. Então, na posição de gestor, eu procuro ter essas conversas de forma muito aberta, muito naturais, e realmente viver aquilo que a gente fala, né? Porque é mais fácil falar do que realmente na hora que você está ali, no momento de projeto, que precisa de recurso, você fazer aquilo acontecer. Mas eu acho que quando a gente faz acontecer e vive, a mensagem ela é muito forte. Ela fica, né? Ela dura bastante. Então, essa é uma forma. E posso contar um pouco depois também uma outra experiência, que foi quando eu tirei a minha licença paternidade. E essa foi outra experiência que abriu ainda mais o meu coração e o meu repertório de empatia nessas situações. E como foi, então? Então, primeiro, 2 momentos, né? A Johnson tinha acabado de lançar a licença paternidade, a gente estava morando em Dubai e era uma licença de 2 meses. E um pouco antes disso, eu fiquei naquela situação de tiro ou não tiro, e minha carreira, como é que vai ser. A Liz já tinha 6 anos, então eu já estava nessa jornada de ser um embaixador, ou um aliado, ou um curioso da liderança feminina. Então, nesse momento que eu senti essa ansiedade, eu lembro que eu falei, nossa, estou entendendo o que as mulheres passam. E cheguei um dia, a gente morando em Dubai, essa época do ano aqui, o maior calor do mundo, assim, né, com a barriga enorme, sofrendo com calor. Eu falei, putz, eu vou compartilhar com ela esse momento de iluminação que eu tive do que as mulheres passam. Então, cheguei na sala, ela estava lá, falei, amor, agora eu entendo o que as mulheres passam antes da licença maternidade. E ela olhou para mim, você conhece bem ela, olhou para mim bem fundo nos meus olhos e falou, você não entende nada, para de falar essas besteiras. E essa foi a primeira lição da minha licença paternidade. Que, de fato, embora eu tivesse ali com uma preocupação, não tinha nada a ver com o que as mulheres passam, porque
todo o estigma, toda a questão histórica, tudo que vem, não tem nada a ver com o que eu estava passando. Então, essa foi a primeira. A segunda, já durante a licença paternidade, a Si tinha ido na academia, voltou, eu estava descabelado, com a mesma roupa que eu tinha dormido, a camiseta suja de leite, cozinhando para as crianças chorando. Ela abriu a porta, viu essa cena, olhou para mim e falou: agora você entende. E a terceira lição que eu achei muito bonita foi a Liz, ainda pequena, virou para a mãe e falou: mamãe, você já percebeu que eu não tenho te pedido tanta coisa? E a Si falou: já, mas por quê? Ela falou: porque agora eu sei que o papai sabe fazer. Então, mudou não só a nossa própria perspectiva, mas mudou a perspectiva da Liz naquele momento do que é o papel do pai, o que é o papel da mãe, o que cada um pode fazer, quem é o cuidador, como é que fica. Então, essa foi uma experiência que fortaleceu ainda mais a minha posição como gestor. Porque hoje ampliou o meu repertório, experiência pessoal e curiosidade para as mais diversas situações. A gente fala muito hoje de flexibilidade, né? De sair mais cedo, chegar mais tarde, para poder atender compromissos pessoais das crianças, escolas. Então, isso me sensibilizou ainda mais do que eu já era para essas situações. Muito legal. Ouvindo você e conhecendo um pouco você também, né? A gente sabe o quanto que a abertura para diferentes perspectivas, diferentes estilos, e o que você traz sobre empatia é muito forte. É muito presente aqui no seu discurso, né, na sua fala e na sua vivência para quem está próximo de você. Você acha que teve alguma interferência, alguma coisa que aconteceu na sua experiência pessoal, além de ter visto a sua mãe trabalhando, atuante, que tenha impactado você, né, que tenha feito diferença para você ter naturalmente essa abertura que nem sempre a gente encontra na sociedade ou mesmo nos profissionais no mundo corporativo? Acho que sim, né? Eu acho que a nossa história, a nossa criação sempre molda a gente, né? Algumas coisas boas, outras nem tanto, e aí a gente trata na terapia. Mas eu acho que vários. Eu acho que o fato, por exemplo, da minha mãe e do meu pai serem muito diferentes já me abriu. Um advogado, outro engenheiro, com formas de pensar, de comunicação, de dar amor e de receber amor muito diferentes. Eu acho que essa parte da criação já fez uma diferença grande para mim, para entender, olha, às vezes as pessoas querem dar amor, elas querem fazer a coisa certa e vão fazer de modos diferentes. Como é que a gente aprende a ler essas linguagens e a entender? E eu acho que trazendo isso, né, depois que eu cresci e fui para o ambiente corporativo, isso também, né? Tem pessoas com necessidades diferentes, com ambições diferentes, pessoas que reagem a elogios, pessoas que reagem a críticas, pessoas que têm formas de operar diferente. E quando você reconhece isso primeiro, eu acho que muda a nossa forma também de comunicação e de pergunta. Na aula que você deu, que nós demos juntos recente, que a gente falou muito sobre comunicação, né? Sobre a comunicação não violenta, sobre a pergunta. E meu irmão também, um cara muito querido, muito especial. Então, acho que essa mistura me ajudou. Outra característica que me ajudou eram 3 homens dentro de casa e minha mãe. Então, imagina isso há 30 anos atrás, eu devia ter uns 10 e pouco, meninos com brincadeiras de meninos, com piadas de meninos, e imagina que há 30 anos atrás minha mãe já falava: isso não é piada, isso não tem graça. Então, piadas machistas, piadas discriminatórias, que a gente achava graça, né? Que era o contexto da época, e a gente também era moleque, e 3 homens dentro de casa. Minha mãe sempre cortou, e ela sempre falava. E hoje eu falo, essas coisas marcam, né? Talvez eu fosse uma criança na época e não tivesse uma conversa igual hoje, mas eu vejo como pai também, essas conversas são importantes. E repetidas, elas gravam. Então, uma série de coisas eu acho que veio de toda essa dinâmica familiar, me ajudou ao crescer, estar mais aberto, curioso e, por que não dizer, respeitar, né, essas diferenças que existem em todos os lugares e com todas as pessoas. Muito legal. A próxima vez a gente vai convidar sua mãe, então, aqui para o podcast, né? Uma Para a gente ótima conseguir convidada. ouvi-la e entender também de onde, né, veio essa inspiração dela, Sim. acho que tão especial.
E também pensando em como tudo isso que te aconteceu, essa vivência, mas, ao mesmo tempo, esse papel que você tem hoje como embaixador, lutando contra a discriminação racial, um homem branco, né, que, de alguma maneira, teve também acesso a outras coisas que as pessoas, naturalmente, às vezes podem não ter algum privilégio. O que fez você também mudar essa chave e passar para um papel muito mais ativo, né, lutando contra a discriminação? Como tem sido isso, principalmente dentro de um ambiente organizacional? Perfeito, Su. Justamente por todas essas características que você falou, eu tenho um senso de quase responsabilidade, para não dizer obrigação. Eu, graças a Deus, tenho uma vida de abundância. Abundância de relacionamentos saudáveis, abundância por poder exercer a profissão e fazer o trabalho que eu amo, por ter saúde, enfim, por uma série de coisas. Por onde você imaginar, eu vejo minha vida com abundância. E eu me vejo nesse papel de possibilidade, que é poder compartilhar e ampliar isso, e de responsabilidade, né? Porque a gente sabe que as realidades são diferentes. E você me perguntou como tem sido isso na empresa. Então, você sabe, eu trabalho hoje na Johnson. A Johnson tem o credo e a questão de diversidade é parte do credo, né? Que são os valores da companhia, que esse ano comemoram 80 anos, aliás, de credo. Uau. Então, eu também tenho a sorte de estar num ambiente que é propício, mais do que propício, é um ambiente que vive isso, que é parte do DNA. Então, quando a gente fala dos nossos grupos de afinidade, hoje eu sou parte do Sou Afro, que é o nosso grupo de afinidade de pretos e pretas. Mas tem diversos grupos de afinidade, LGBTQI+, tem o Ásia, tem de gerações, enfim, tem todos os grupos de afinidade. Em todos eles, a gente investe recursos financeiros, a gente estimula as pessoas, dá as ferramentas, para quê? Para criar uma parte de educação, né? Para que as pessoas aprendam. Eu mesmo no Sou Afro, a forma como meu primeiro contato com o Sou Afro, que foi fundado em 2017, 2018, por 4 pessoas lá na empresa, eles fizeram um projeto de afrobetização, que é para educar a gente no o que são as questões raciais, quais são as dificuldades, não só as questões históricas, mas as questões bem atuais mesmo. E eu morava em Dubai na época e eu entrava para acompanhar as aulas de alfabetização. Então, eu estou num ambiente que, mais do que favorece, é parte do DNA. Então, para mim, tem sido muito fácil e tem sido a minha fonte de prazer enorme. Então, quando a gente vê o impacto que tem, seja com educação, seja com ações que transformam vidas. A gente tem um programa que chama Sou Afro Axé. A gente está investindo em estudantes do ensino médio e de universidade e num grupo interno. E para o grupo externo a gente ajuda de forma financeira, a gente ajuda com educação, inglês, psicólogos. E aí, esses dias a gente teve a oportunidade de conhecer uma série de alunos e trocar e ouvir as histórias e ver que o impacto vai além de cada uma daquelas pessoas. O impacto é para as famílias, é para o entorno, é para nós que estamos participando do programa, para os mentores, para os sponsors. Então, para mim, tem sido muito gostoso, muito gratificante. Não é fácil, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque é desconfortável, sim, vai falar coisas que não vão ser bem recebidas, e eu acho que a gente tem que ficar confortável com o desconfortável. Porque se a gente quiser jogar seguro, sem desconforto, não vai mudar. E precisa mudar. E já estamos atrasados nessa mudança. Então, eu acho que tem que viver isso mesmo, Su. Tem que ser uma questão da empresa, mas é uma questão pessoal também, de cada um que está engajado ali entender qual que é meu papel, como é que eu faço essa transformação. Muito legal. Ouvindo afrobetização, né, me faz lembrar e pensar no letramento racial, que é algo tão necessário para todos nós. E eu me lembro que, durante a pandemia, você me convidou para uma conversa sobre esse assunto com pessoas negras que estavam ali debatendo, e eu me orgulhava de ter um melhor amigo. O meu melhor amigo é negro, né? E, para mim, isso era o suficiente para demonstrar a minha postura antirracista. Até o dia em que, nessa mesma pandemia, ele foi discriminado
dentro do meu prédio. E eu me dei conta disso em segundos, quando eu percebi que ele tinha entrado por uma entrada que não é a que normalmente os visitantes acessam. E quando eu perguntei para ele, mas por onde você veio? E ele me disse, e eu olhei para ele e vi como ele estava vestido, imediatamente eu entendi o que tinha acontecido. E aí acho que me deu o clique que naquela conversa a gente teve e que vocês falaram, olha, não é só sobre isso, Sim. tem mais, né? É preciso ter uma consciência, é preciso estar ativo mesmo, porque não é um processo natural ou fácil ou comum que a gente esteja tão habituado. Então, vivendo isso, me lembrei imediatamente daquela nossa conversa. E aí, trazendo para o ambiente organizacional e pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, como é que você pode recomendar, sugerir a um líder que está nos ouvindo hoje, independente do tema que ele esteja vivendo na própria cadeira de feminina ou dos grupos de afinidade, que tipo de dica você pode dar, que recomendação você pode dar por aprender? Porque a gente está falando aqui de aprendizado, né? Como você pode... A pessoa começa por onde? O que ela pode fazer para se tornar um líder verdadeiramente inclusivo, já que a gente está se aproximando aqui do final dessa nossa conversa tão boa? Primeiro, eu fico feliz que aquela conversa tenha despertado uma atenção e que depois, quando na situação, você conseguiu observar a situação. E eu acho que a primeira dica é essa. Tem um teste muito simples, chama teste do pescoço. Para quem estiver só ouvindo a gente não vai ver, mas para agora e vira o seu pescoço primeiro para o lado esquerdo, inteiro. Depois, vira o seu pescoço para o lado direito inteiro. Começa a fazer esse exercício em todos os lugares que você for. Faz no trabalho, faz no shopping, faz no restaurante, faz numa loja. E começa a observar quem é diferente de você. E começa a observar se quem é diferente de você está consumindo ou servindo. Que tipo de atividade que eles estão fazendo. Então, falando da questão racial, quando a gente faz o teste do pescoço, que é a primeira etapa, é chocante, né? Pode ir na escola particular, se você for branco, e seu filho estiver numa escola particular, dificilmente você vai ver. Talvez você veja na limpeza, na portaria, na segurança, mas vai ver, infelizmente, poucos professores, poucos alunos. Talvez na sua própria empresa, se você fizer o teste do pescoço, também vai ser a mesma realidade, no shopping, enfim. Então, acho que a primeira dica, aliás, não é nenhuma dica, é um convite. Faça o teste do pescoço todos os dias. Por quê? Quando você reconhece que há um problema, você passa a agir. Porque, infelizmente, eu ainda tenho muitas conversas com amigos, com conhecidos ou dentro das empresas que falam, Rô, você está viajando. Não existe isso. Isso não é um problema no Brasil. Isso é um problema fora. Eu falo, cara, não é. Então, como é que a gente... Quem já está engajado nas questões de diversidade é fácil, né? A conversa. Mas a gente precisa trazer quem não está. Então, faça o teste do pescoço. Depois, vá aprender e saiba que aprender não é uma responsabilidade, por exemplo, das pessoas negras ou das pessoas LGBTQI+, de te ensinar. A responsabilidade é sua de ir atrás desse conhecimento. Porque a gente costuma fazer isso também, né? Fala, você que é preto, preta, me conta, me explica. O que é? A pessoa fala, meu, eu não quero isso, eu não quero carregar mais esse peso, né? E o outro é de entender e assumir essa responsabilidade. Falar assim, como que eu posso ajudar a transformar isso? Porque é fácil falar, o governo, a empresa, alguém tem que fazer alguma coisa. Toda vez, esse é o outro convite, toda vez que você for falar alguém tem que fazer alguma coisa ou for em terceira pessoa, muda isso para eu. Pode ser que sejam coisas muito pequenas, pode ser que sejam coisas grandes. E uma das coisas pequenas também, fica um convite, se você for branco, passe a seguir no Instagram pessoas pretas. Passe a consumir produtos de empresários pretos e pretas. São pequenas atitudes que a gente pode fazer, não seja intencional. Porque muita gente fala, mas não tem, eu tentei contratar e não veio. Ué, se você tentou contratar, pedindo indicação para os seus amigos, que fazendo o teste do pescoço são iguais a você, estudaram nas mesmas escolas que você, não vai vir, né? Então tem que ser intencional e ser ativo na busca, no engajamento, no aprendizagem, enfim, tem bastante coisa isso, mas se eu puder resumir,
teste do pescoço, curiosidade, vá se educar, aprenda e responsabilidade. Eu acho que essas são as 3 coisas simples de serem feitas e que só dependem de você que está ouvindo a gente, não dependem de mais ninguém. Legal. E a gente que está tão próximo do estourado aqui do tempo, mas eu não posso deixar de perguntar para você um outro tipo de diversidade a que você esteve muito exposto nas suas 2 expatriações, né? Então, estando numa região totalmente diferente da que você foi educado, criado e até se desenvolveu profissionalmente. Então, tendo sido exposto a Dubai e os Estados Unidos, aí eu te pergunto, aconteceu alguma situação em que vocês sofreram algum tipo de discriminação, alguma situação em que vocês se sentiram excluídos e que também deu para experimentar a dor do outro lado, que você pode aqui compartilhar? Sim. Obrigado. Felizmente, a gente não teve nenhuma experiência ruim em que nós sofremos discriminação. Mas nós tivemos um grande aprendizado. Imagina que a gente foi para Dubai, para o mundo árabe, né? E as coisas que a gente conhece e vê do mundo árabe geralmente são coisas extremas, né? Estão ligadas ao terrorismo, à violência, as questões de muita discriminação com a mulher. Então a gente foi cheio de preconceito, cheio de medo e chegou lá e se surpreendeu, porque são culturas incríveis. Dubai tem um mix de muita gente de várias partes do mundo, então tem uma riqueza linda de diversas culturas, de questões religiosas. A gente aprendeu muito sobre diversas religiões, então nós tivemos um aprendizado grande. E tem uma história engraçada até que eu acho que ilustra esse preconceito e como a coisa mudou, né? Que é, você me conhece, você sabe que eu chegava no trabalho todos os dias aqui no Brasil, dando beijo e abraço em todo mundo, né? Então, antes de ir para Dubai, as pessoas me falavam: Rô, você não pode fazer isso em Dubai, você vai ser preso, você não pode encostar nas pessoas e tudo mais. Então, no meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei com a mão no bolso, com medo de tocar alguém, e assim que eu cheguei, já vieram 2, 3 pessoas me abraçar, falar que bom que você está aqui. E eu com a mão no bolso falando: eu não quero ser preso no meu primeiro dia. E, naturalmente, aquilo era um preconceito que não era verdadeiro. Claro que lá tem, como aqui tem, pessoas que preferem não abraçar, e está tudo bem, né? E você Sim. entende isso e respeita. Sim. Mas, então, a gente aprendeu muito, Su, também com a mudança para os Estados Unidos, também aprendemos muito. A gente também tem alguns preconceitos do que é a cultura americana, do que não é. E a nossa experiência vivendo lá nos mostrou que quando a gente está olhando de fora e não está aberto e curioso a realmente aprender a entender, que de fato a gente pode ter muito pré-julgamento e isso influencia inclusive a nossa forma de agir e de interagir. Então, de novo, o aprendizado foi, né, de ser curioso, de estar aberto, de ouvir, de perguntar. Perfeito. Então, foi uma experiência de verdade muito rica. E eu acho que um presente para a Liz, nossa filha, que ao mudar, ela tinha 4 anos. Então, imagina que, por exemplo, né, as vestimentas típicas árabes, para a gente vê e chama atenção, fica olhando. Ela nunca questionou, porque ela cresceu vendo as diversas formas de se vestir, de se portar. E outra história engraçada, aí um dia a Liz foi almoçar na casa de uma amiga que era árabe, que a mãe se cobria, a avó se cobria, tal, toda. E a gente, né, se perguntou para Liz: Liz, depois me contem o que vocês vão comer lá, como é que é a casa, como é que é. Aí a Liz voltou, criança, assim, falou: e aí, o que você almoçou? Ela falou: macarrão. Né? Então, a gente aprende com as diferenças, aprende a admirar as diferenças e a gente agradece. Então, acho que isso nos deu o presente de reforçar que as diferenças, quando a gente sabe aproveitar e apreciar e aprender, elas são um presente. Muito bom. Você me fez lembrar também de uma das aulas que eu comentei justamente sobre a importância e a necessidade da gente ir a fundo
no conhecimento de uma pessoa. Porque o que a gente vê externo, os traços físicos, história, é a ponta do iceberg, né? É aquilo que está acima da água. Mas para conhecer alguém, a gente tem que ir mais fundo, entender o que a pessoa gosta, que crenças, que valores, independente da origem, da geografia, do que ela faça, a gente tem que perguntar, né? E se aproximar, se conectar. Não há outra forma de conhecer alguém. E para a gente fechar aqui, então, Rô, que mundo você gostaria de ver? Que cultura inclusiva você gostaria de ver, tanto no ambiente organizacional quanto na sociedade, para quando a Liz e o Luke estiverem adultos? Isso aí é... Eu espero que eles já estejam num momento e eles vivam numa sociedade em que essas questões não sejam um tema. Eu espero que quando eles estiverem no mercado de trabalho, por exemplo, que não precise ter um comitê de diversidade, que não precise ter ações afirmativas. Talvez seja um sonho utópico agora, mas eu acho que é assim que começa, né? A gente tem um sonho e espero que ele se torne realidade. Espero que ele se torne realidade antes, na verdade. E eu acho que o que me traz esperança de que esse sonho ele não é utópico, ele é possível, é que eu já vejo alguns temas com eles, inclusive, em que para eles não é um tema, né? Algumas diferenças que a gente nota, observa e tem determinados conceitos, para eles já está tudo bem, né? As formas diferentes de família que existem hoje, enfim, uma série de coisas que eram tabu e aí talvez ainda sejam para determinadas gerações, eu acho que essa geração já vem sem. Então, desejo que quando eles forem fazer um podcast maior, que eles possam falar de outros temas, que sejam problemas novos, que esse tenha sido um resolvido. Acho que é isso, Su. Legal. Muito bom. Acho que se eu tivesse apresentado você logo no começo como um líder de uma posição de alta liderança, de liderança sênior, da alta gestão, acho que o estereótipo ou os preconceitos que eu também abordei nas aulas e que naturalmente surgem na nossa cabeça, talvez as pessoas não tivessem ouvido você da mesma forma como toda essa trajetória que a gente colocou aqui, que é pessoal, independente da cadeira que você ocupa. Eu acho que estar com pessoas como você me fazem ter... É como se eu estivesse usando um óculos a cada vez, de ter novas lentes sobre como tratar o ser humano, sobre como entender e incluir essas outras pessoas, independente daquilo que a gente até carrega, às vezes, de berço, de vivência, mas estar aberto. Acho que esse é o resumo. Então, muito obrigada por estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo tão legal, e espero que você que esteja ouvindo a gente consiga, como nós aqui, continuar nessa trilha de aprendizagem, de desenvolvimento, porque a cada dia a gente pode aprender algo melhor, mas, sobretudo, incluindo as pessoas. E as pessoas que são diferentes de nós e que estão numa minoria ou que não têm os mesmos privilégios e acessos como nós. Muito obrigada. Su, obrigado e parabéns pelo trabalho incrível que você está fazendo e por multiplicar essas histórias e distribuir essas lentes que você mencionou, para que mais gente possa ter um repertório maior, um novo olhar, um olhar carinhoso e que ajude essa transformação que a gente sonha para o futuro. Obrigado. Legal.